Tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Agora sim, chegamos em você, Selena, né? Eu queria que você também aí falasse um pouco sobre a sua visão. Uma das primeiras entrevistas que a gente fez aí também foi com você, logo depois da Vandinha. Um pouco da sua origem, e você também foi do Paranormais, né? A experiência dos Paranormais foi única porque eu não sabia... Aliás, eu acho que em tudo na minha vida eu não sei exatamente o que eu tô fazendo lá. Né? Nos Paranormais eu não sabia o que eu estava fazendo lá, do primeiro até o último dia. Por que foi revelador aquilo para mim? Porque quando você não sabe direito o que te levou ali, você começa a ganhar espaço, você começa a conseguir, você entende que tem alguém intermediando a causa. Ali foi importante em vários sentidos na minha vida, porque teve gente que foi obrigada a aceitar coisas que não queriam aceitar. Então, os Paranormais, ele veio nesse sentido, da validação. Porque eu já tinha bastante gente, já tinha bastante cliente, e era uma coisa que eu não queria fazer. Né? Eu nunca quis. Eu queria ser mãe e professora. Esse era meu sonho de vida. Foi isso que eu me formei. E eu nunca aceitei. Eu achava estranho que nem essa coisa desses estudos maravilhosos, dessas coisas bonitas que vocês falam. Não tenho nada disso pra falar. Eu tenho uma história muito louca. É o que eu diga. Porque eu era assim. Eu fui pra ginástica olímpica. Minha mãe me ensinou a ler cartas. Eu tinha de 12 para 13 anos. Então, olha o tempo que eu leio. E aí eu fui ginasta, comecei a ser medalhista. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas já entendi. Daqui a pouco eu tive banda de rock. Eu ia nas festivais de death metal, aqueles caras tudo... E a minha banda, os Biscoitos, a gente ia lá, cantava rock set e saía com o troféu. Putz, rock set. Achando que a gente ia levar tomate. Então era tudo muito estranho. E ao mesmo tempo, por onde eu tramitava, eu sempre achava que eu tinha que transcender alguma coisa, mas eu era meio que obrigada a fazer isso. Não era o que eu queria. Então eu falei, eu vou ser professora e mãe, eu não vou ficar lendo carta. Fui para a faculdade, graças a Deus fiz 2 na USP, porque não uso até hoje, e se meu pai tivesse pago, ele teria me matado. Sim. Então, como eu consegui fazer a faculdade pública, eu não sou chacota na minha família. Porque hoje, o que eu uso da minha faculdade? Que eu escrevo, que eu amo escrever, né? Algumas coisas dali, mas eu fui obrigada a parar de dar aula e ficar totalmente nos oráculos, num ponto da minha vida que foi quando eu fui empurrada para isso, né? Que eu já comentei aqui várias vezes, que foi uma fase que meu filho pequeno nasceu, e a gente passava uma situação financeira muito difícil e as pessoas pagavam com nã e fralda as leituras de tarô, porque nós não tínhamos como comprar. Era eu ali por todos. E aí não tinha mais lugar para pôr nã, não tinha mais lugar para pôr fralda. Meu filho mais velho falou, mãe, pede Faria Láctea, porque, né, é só usar. Não aguento mais, né? Eu tenho 9 anos, não aguento. E aí a gente começou a mudar, e aí isso foi... Daqui a pouco aparecia gente na minha porta, isso antes dos Paranormais. Aí uma vez apareceu uma pessoa na minha porta, e eu falei, pois não. Ela falou, vim ler carta. Eu falei, mas então, da onde que a senhora me conhece? Eu ouvi seu nome na lotação. Nossa! Então foi tudo igual, né? Na ginástica vira medalha, na banda você vai no negócio de rock, que é pra tomar ovo e sai com o troféu. Depois você vai... Aí começou a juntar gente em casa e de repente apareceu uma pessoa que fez uma leitura. Ela não me disse o que ela fazia, qual era a profissão dela. Eu falei, diz ela, que aquilo fez muito sentido na vida dela e que um dia ela me ajudaria, um dia ela mudaria a minha vida. 3 meses depois, eu recebo uma ligação para fazer um teste de vídeo para o piloto do SBT. E aquela moça era diretora de produção do Discovery Channel, na época. Foi ela que me indicou. Então, até nos Paranormais, eu caí de paraquedas. Eu acho que eu sou meio Forrest Gump, sabe? Aquela coisa, eu tô lá e... E aí eu fui para os Paranormais quando teve a grande validação. E aí eu entendi, eu acho assim, de todo esse contexto, que a vida inteira eu fui chamada de anormal, né?
porque eu era esquisita. Eu fazia coisas sem sentido e elas ganhavam sentido. Aí eu fazia de novo uma coisa mais sem sentido, ganhava sentido. E aí eu fui promovida, né? Quando eu cheguei no SBT, de anormal para paranormal. Então, normal eu nunca fui. Vou te contar, depois que ela terminar, vou contar uma cena dos paranormais. Nosso primeiro encontro. Nosso segundo encontro. E foi isso. Então, hoje, o que acontece? Eu fui obrigada a viver disso, porque quando a gente começou a passar essa dificuldade, minha mãe ela passou para mim o bastão. Então, ela não pega mais nas cartas, ela não pode, eu passo a fazer isso, eu tive a autorização dela. E na época a gente tinha um embate em casa, porque o pai do meu filho era testemunho de Jeová. Uhum. Então, a gente tinha uma dificuldade de eu conseguir explicar o que eu estava fazendo. Tipo, a comida que está entrando dentro da geladeira é o diabo que dá. Putz. Eita. Né? Porque era na cabeça deles, dessa cultura não, dessa religião. E assim, é muito legal. A religião, ela tem pessoas que falam muito mal disso o tempo todo, porque ficou tipo uma figura ali, né? Mas tem gente muito louca, muito legal também dessa religião, de todas. E passando no tarô com a gente. Passando livro para os testemunhos de Jeová, já li para pastor, freira. Já contei pra você, né? Que teve um pastor que me deu um beijo na boca na hora de ir embora. Que isso, não? Mas que pastorzinho, sem vergonha. Que anjinho! A gente passa por umas coisas. Melhor que padre, né? Pelo menos. Eu já atendi bispo e pastor, ainda bem que não tem cara. Não, né? Não ia ser legal, cara. Não faz meu tipo, né? Não faz meu tipo, ia ser legal, cara.